Fala pessoal, tudo bem? A gente está iniciando aqui mais um dia de EOFest e enquanto a gente dá esse tempinho para todo mundo terminar de conectar e continuar entrando, eu queria pedir para vocês colocarem no chat aí de onde vocês são, quem já entrou pode falar eu, ou então dar um alô aí para a gente e a gente vai interagindo durante esse um minutinho. Combinado? Estou vendo o pessoal de São Paulo, tem alguém aí do Rio. Thalita tá pulando aqui, falando do Rio. Vai dando um alô, vai dando um oi, que a gente já já vai iniciar com as meninas. Pessoal da Bahia, Paulo Afonso, Bahia. Deixa eu ver de onde mais. Porto Alegre, Piracicaba. Pessoal chegando aí do Brasil todo. Turma de BH, saudade de BH. Beleza, pessoal. Então, acho que, dado esses minutinhos aí, a gente pode iniciar. E aí, para a gente começar, né, não só com o pé direito, mas com os dois pés aí, esse webinar que vai ser com certeza incrível. Eu queria primeiro dar as boas-vindas a todo mundo. A gente viu ali que tem gente aí de vários lugares do Brasil. Isso é muito bacana, isso é muito legal da gente ver quanto que a gente consegue chegar, né? Não só no digital, mas também a força do que a gente vem fazendo aí ao longo dos dias, né? Dizer que durante 4 dias, né, a gente está vendo o festival acontecer, o EUFest, e você pode se inscrever lá no site, né, o eufest.com.br, e tem toda a programação para que vocês possam ver, para que vocês possam olhar o que vai rolar e se inscrever na que vocês acreditarem ser melhor em todas, enfim, super importante aí a participação de vocês e com certeza está muito legal. O EUFest é uma realização da Eureka, né, com a HSM, então super obrigado aí também pessoal da HSM, e claro, né, a gente tem alguns parceiros que estão apoiando a gente e está super importante esse apoio. Então, como mídia oficial, Época Negócios, né, a gente está super agradecido, e alguns parceiros que ajudaram a fazer isso tudo acontecer, né? A Blend Edu, a Xboys, Nova Consulting, Tadashi Kadomoto. Então, super obrigado aí, né, mais uma vez, por estar ajudando a gente e fazendo com que o FEST possa acontecer com tanta excelência. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que é super importante, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre inclusão e empatia, né? E uma combinação super essencial entre esses dois elementos, esses dois temas, essas duas falas ali. E para a gente poder falar um pouquinho disso, né? A gente tem duas convidadas aí super de peso para estar com a gente hoje, que é a Thalita, CEO da Blend Edu, e a Maíra, coordenadora de diversidade e inclusão na Natura. E antes de passar a palavra para elas, né, eu queria só me apresentar muito rapidinho. Eu vou estar com vocês durante o dia webinar e nos outros assistindo como espectador, claro. E eu sou o Álvaro, tenho 25 anos, hoje eu sou consultor da Eureka,
Estou aqui na Eureka já há quase 2 anos. Super me identifico com o tema, amo essa conversa, esse debate. Sou menino de uma cidade de interior do Rio, Preto, e super disponível aí para a gente poder conversar também no futuro sobre esse e outros temas. E aí, pessoal, vamos dar o start? Eu queria passar, então, primeiro a fala para a Thalita. E aí, Thalita, se apresenta aí também um pouquinho mais para o pessoal, traz um pouquinho do que você vem compartilhar com a gente, por favor. Beleza, pessoal. Acho que vocês vão me dar aí para compartilhar minha tela. Tenho alguns slides acho que bem simples, só para conduzir um pouco a reflexão. Vou começar o nosso bate-papo me apresentando um pouquinho mais, falando, né, um pouco do que eu faço, para vocês também me conhecerem um pouco. Mas como vocês já ouviram, eu sou fundadora da Blend Edu. A Blend Edu, ela é uma startup educacional, então a gente desenvolve treinamentos, cursos, workshops e experiências para falar sobre a importância da diversidade nas empresas. Então, um pouquinho do que a gente faz, eu trabalhei muitos anos com diversidade organizacional, né, antes no RH de uma grande organização brasileira, e agora decidi, tem uns 2 anos mais ou menos, que eu decidi de fato empreender. E aí, me apresentar um pouquinho mais para quem, né, não me conhece, vocês saberem um pouco da minha trajetória. Como eu falei, eu fiz faculdade de administração, fui do movimento Empresa Júnior há algum tempo, tive experiência internacional trabalhando na Disney, eu sou bem Disney freak, só não me peçam para cantar Frozen, mas eu sei. Logo depois eu trabalhei muitos anos no RH corporativo da Vale, e em 2018 foi o ano que eu meio que reuni um pouco da minha coragem, eu já tinha essa vontade há algum tempo, fui meio que me preparando. Em 2018 foi quando eu pedi demissão para realmente me dedicar à Blend Edu, né, e tirar do papel essa startup. Eu passei por algumas redes de jovens, né, e tive algumas oportunidades muito bacanas. Uma delas, a Maíra também teve, né, que foi participar do Valuable Young Leaders, uma premiação para jovens, né, que estão de alguma forma liderando, impactando organizações. Eu fiquei em primeiro lugar, foi um projeto feito pela Eureka, junto com a Harvard Business Review, e na edição de 2017 eu fiquei aí como destaque, que foi uma experiência única, muito incrível. Eu também participei de um programa do governo americano, criado originalmente pelo Obama, para empreendedores sociais, que é o Young Leaders of the Americas Initiative. Né, um super palavrão em inglês, mas que foi muito, muito legal também. Em janeiro desse ano, por causa do trabalho que a gente tem feito na Blend, eu tive o mega privilégio de sair na lista da Forbes Under 30. Fiquei bem feliz, porque era o último ano. Esse ano eu vou completar 31 anos, então já não seria mais elegível para participar da lista. E participo também do grupo Global Shapers, que é ligado ao Fórum Econômico Mundial. Tive a chance de, ano passado, né, representar a juventude brasileira em Davos, né, no encontro que tem lá na Suíça. Então, um monte de experiência muito bacana que, enfim, muitas pessoas abriram portas para mim, e eu acho que eu estou tentando abrir portas para outras pessoas e gerar mais oportunidades iguais também por onde eu passo. Um pouquinho, só para vocês entenderem com que a gente tem trabalhado, né? A Blend, ela saiu em vários veículos da mídia, sou inclusive colunista da revista HSM, né? Normalmente ao longo do mês eu publico um texto, está disponível gratuitamente online, e a gente conseguiu também navegar por diferentes organizações de diferentes perfis e estilos e culturas, né? Desde empresas mais jovens ou de perfil mais digital, como Reserva, Móvel, a empresas de tecnologia como a TIM, ou de inovação como a 3M, a empresas também super tradicionais, né, que estão em setores de óleo e gás, como Technip FMC, Subsea 7, Prumo Logística, GE, Roche, enfim, um monte de lugar bacana que a gente teve a chance de falar mais sobre esse assunto. E aí eu gosto de começar, já que a gente está falando de diversidade, tem gente interessada e não necessariamente vocês conhecem, né, muito sobre esse assunto, eu gosto sempre de aproveitar para falar um pouco sobre diversidade, né? Assim, será que diversidade está na moda? Eu escuto muito isso,
Inclusive, quem quiser aproveitar aí no chat, fala, pô, eu já ouvi, ou então já falei, né? Eu já ouvi com alguma frequência que diversidade está na moda, pode comentar. E quebrar um pouco essa crença, para vocês verem que não é uma moda passageira, mas sim um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Bem, para falar um pouco sobre isso, eu vou começar contando uma história. Aqui, como eu comentei, foi o evento do Fórum Econômico Mundial, em 2019, e o cara que está aqui na pontinha da foto, né, com um blazer aí azul, é o Klaus Schwab, né, ele está aqui no cantinho direito da imagem. Ele é o fundador do Fórum Econômico Mundial, e ele né, aqui já não está tão simpático na foto, mas ele é um engenheiro e economista que na década de 70 falou que as empresas, trouxe um conceito revolucionário, que as empresas precisavam olhar para os seus stakeholders, com todas as partes interessadas, e não só os shareholders, os acionistas. Hoje a gente fala sobre isso o tempo inteiro, né? Parece muito natural falar stakeholders, mas na década de 70 isso foi muito inovador. E ele, por causa disso, resolveu criar o Fórum Econômico Mundial, que analisa o presente, também tendências para o futuro, a partir de perspectivas, né, de pessoas que participam das discussões e estudos do fórum, que tem desde chefes de Estado, líderes de empresa, representantes de ONG, representantes da academia, né, professores, estudiosos, olhando um pouco do presente e tendências para o futuro. E o Fórum Econômico Mundial está chamando esse momento que a gente está vivendo hoje, para quem ainda não ouviu, acho que super recomendo vocês pesquisarem um pouco mais a fundo, está chamando esse momento de quarta revolução industrial. Então a gente começa a ver a tecnologia e a mudança acontecendo num ritmo muito acelerado, o que muitas pessoas têm usado, inclusive, a expressão VUCA, né? Estamos vivendo um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então esse momento que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. E o que eu acho mais interessante, né, mais do que dizer, estamos no mundo VUCA, que parece já um pouco batido, é a gente entender que esse estudo da Deloitte, que eu acho bem interessante, que ele mostra o seguinte: as coisas estão tão confusas, principalmente porque a velocidade da mudança ela está cada vez mais exponencial, né? Então a mudança está acontecendo cada vez mais rápido, a gente vê que a curva está tendo aí um padrão de comportamento exponencial, mas ela não acontece no mesmo ritmo em todos os setores da sociedade. Como assim? Né? A curva e o elemento que muda mais rápido no mundo hoje, primeiro, é tecnologia, seguido pelas pessoas, né, indivíduos, negócios, políticas públicas. Vamos pensar num exemplo bem tangível, né? Uber, 99 App, né? Aplicativos de compartilhamento de corrida. É uma tecnologia que surge super inovadora, primeira curva. Logo depois, as pessoas, indivíduos, começam a usar essa tecnologia porque atende uma necessidade delas. Em seguida, a gente começa a ter ali a terceira curva, que são as empresas usando essas tecnologias. Por fim, a gente tem aí políticas públicas que até hoje a gente está discutindo se pode ou não pode, se está liberado ou não está liberado usar Uber. Né? Aqui no Rio, vira e mexe, convocam uma reunião na Alerj para discutir sobre isso. Então, isso aqui ilustra um momento meio doido que a gente está vivendo e que faz alguém, como o próprio Jorge Paulo Lemann, virar e falar: eu sou um dinossauro apavorado. Então, se ele está apavorado, imagina a gente, né? E ele falou isso pelo seguinte: ele, para quem não conhece, né, ele é um dos grandes bilionários, um dos homens mais ricos, né, empresário brasileiro, e ele está por trás de empresas como a Ambev, Burger King também, aqui no Brasil, e ele foi para uma conferência na Califórnia e ele viu que as pessoas estavam fazendo fermentação de cerveja com inteligência artificial, estavam produzindo, por exemplo, hambúrguer, né, sem utilizar carne animal, e hoje a gente até consegue comprar já no supermercado. Então ele ficou com essa sensação de que, caramba, está acontecendo muita coisa e eu não estou acompanhando. E isso faz parte, isso é natural. E dentro desse contexto que a gente vive, de mundo VUCA, quarta revolução industrial, mudança num ritmo muito acelerado, eu queria destacar aqui com vocês 3 pontos que fazem, né, tem tudo a ver com o contexto de mundo atual e que tem uma conexão muito forte com diversidade também, para vocês verem o porquê que esse tema chegou nas empresas e chegou no nosso dia a dia. Primeira coisa, primeiro ponto bem rapidinho.
a gente começou a ver o intangível ganhando força na percepção de valor, né, das pessoas e dos investidores. Como assim, né? Vamos olhar um exemplo bem prático. Comparar aqui a Tesla e a GM. As duas são montadoras, né, de automóveis, digamos assim, sendo que a Tesla ela produz carros elétricos e a GM, no geral, né, produz ainda num modelo mais tradicional, uma empresa de muitos anos de mercado. A Tesla chegou a bater, a superar o valor de mercado da GM com uma diferença muito gritante. A Tesla ela produz 84 mil carros por ano, enquanto a GM produz 10 milhões. O que isso quer dizer, gente? Muitas vezes, e antigamente, a gente tinha um olhar de que quanto mais a empresa produzia, ou quanto mais ativos a empresa possuía, mais ela valia. E isso já não faz tanto sentido nessa economia digital que a gente está vivendo. Né? Se a gente parar para pensar quantos carros o Uber tem no seu balanço patrimonial, ou quantos apartamentos ou hotéis o Airbnb tem no seu balanço patrimonial, quase nenhum. Então, a gente começa a ver essa força do intangível, a gente começa a valorizar mais empresas que estão associadas a valores de sustentabilidade, inovação e também diversidade. Então, acho que esse é um ponto muito legal da gente destacar. Segundo elemento que a gente começa a ver, principalmente ali a partir da década de 90, com popularização de computadores pessoais, chegada da internet, e mais agora nos anos 2000, né, com o avanço da tecnologia, smartphones, o que aconteceu? A gente começou a ter um cenário de muita globalização, que junto com o avanço da tecnologia, permitiu um grau de individualização muito grande. Né? O meu feed do Netflix, né, minhas recomendações do Netflix são diferentes de cada uma das pessoas que está conectada aqui nessa live, nesse webinar. Ou seja, as pessoas começam a se questionar o seguinte: por que eu sou visto, né, como um indivíduo com necessidades únicas e muito específicas quando as pessoas estão me analisando enquanto consumidor, mas se eu entro dentro de uma empresa, eu sou visto como mais um, ou como mais um número? Isso não faz mais sentido. As pessoas querem poder expressar a sua individualidade e a sua identidade, né, dentro também do ambiente das empresas. Então, não é à toa que as empresas também começaram a receber e ver esse estímulo ali entre os colaboradores. Por fim, eu acho que o terceiro ponto que é legal destacar, que tem tudo a ver, né, o momento que a gente está vivendo hoje com a evolução dessa discussão sobre diversidade, que é o seguinte: antes, né, se a gente começar a olhar as minorias e os grupos, como a gente chama, né, os grupos minorizados, porque muitas vezes no Brasil são até a maioria da população, o que a gente vê? Primeiro, teve uma descentralização dos meios de comunicação. Então, assim, pensa o seguinte: antes, se você queria disseminar uma notícia, um ponto de vista, ou o que estava acontecendo, você dependia de um grande veículo de TV, de rádio, para disseminar aquela informação. Só que mudou uma coisa muito gritante nos últimos anos, que a gente começou a ter redes sociais e outros veículos de comunicação que dão protagonismo e voz para pessoas que antes não tinham voz. Então, assim, se está tendo um tiroteio numa comunidade, né, na Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, antes você dependia de um olhar de fora, de um olhar, às vezes, de alguém da Globo, de uma TV ou de uma rádio, falando qual era a perspectiva do que estava acontecendo ali. Hoje, vocês têm as pessoas da própria comunidade, da própria favela, fazendo lives com seu celular, dizendo o que eles acham, o que está acontecendo. Então, as minorias começam a ter uma voz. E não só isso, elas são os grandes amplificadores da sociedade. Porque pensa o seguinte, né? Como assim amplificador da sociedade? Se você não está se você é jovem, né? Ou se você não está num espaço de poder e influência, você pode falar muito abertamente sobre o que te incomoda, porque você não tem nada a perder. Então, a gente começou a enxergar, né? E as empresas e o próprio Fórum Econômico Mundial começou a entender que, caramba, se eu quero continuar sendo relevante e eu quero continuar entendendo a percepção das pessoas sobre o que a gente está vivendo, tendências, necessidades, a gente precisa colocar essas pessoas perto da gente, a gente precisa ouvir a voz dessas pessoas, porque se a gente só ouvir quem está em cargo de liderança, no geral vão ser pessoas com um perfil muito parecido. Então, acho que esses são os 3 elementos que a gente começa a ver e olhar, caramba, peraí, entendi,
não é, falar de diversidade não é uma moda passageira, mas é realmente algo que veio para ficar. E aí, quando a gente olha para dentro das organizações, ou para os espaços, né, de política e etc., a gente começa a ver que a gente tem um problema grande para endereçar, né? Tem aqui algumas imagens, talvez vocês já tenham até visto em redes sociais, em que a gente olha aqui um espaço, né? Então, assim, às vezes espaços, conferências ou lugares de tomada de decisão, e que se a gente pegar aqui com o Photoshop e tirar e deixar apenas as mulheres na imagem, olha que eu estou só olhando pela perspectiva de gênero, né? Eu poderia estar ainda fazendo pela perspectiva de raça, deficiência, etc. É isso que a gente começa a ver aqui. Imagens como essa, essa, essa e essa. Ou seja, a gente começa a ver que tem um quadro de desigualdade muito gritante. Se a gente, inclusive, né, olha para um retrato do Brasil, que teoricamente é um país muito diverso, né, 52% de mulheres, praticamente, entre 52% e 54% da população que se autodeclara como negro, né, pretos ou pardos, 23% de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência e uma estimativa aí bem subdimensionada de 8% de pessoas que são da comunidade LGBTI, é um país, sim, aparentemente muito diverso, mas essa diversidade não está representada nos cargos de liderança das organizações, né? Aqui a gente está olhando a estatística das 500 maiores empresas do Brasil e a gente vê que esse gap, esses números não conversam. A partir daí a gente começa a entender que falar de diversidade passa a ser não só o imperativo moral e ético, de que a gente precisa reduzir essa desigualdade que existe, como também faz muito sentido para os negócios, já que a gente está vivendo esse contexto de mundo que eu expliquei para vocês agora há pouco. E aí, para encerrar minha fala, queria só mostrar também alguns dados e pesquisas que começam a comprovar e tornar cada vez mais evidente para as empresas, para os líderes de negócio, que falar de diversidade impacta o negócio, né? Não só é algo moralmente correto de se fazer, deveria ser óbvio, mas ainda não é. Então, quando a empresa começa a construir ações para gerar igualdade de oportunidades, começa a trazer pessoas de diferentes perfis, né? Então, olhando pela perspectiva de gênero, deficiência, raça, geração, orientação sexual, identidade de gênero, todas essas perspectivas, você começa a ter mais valor, você começa a ter pessoas que resolvem problemas, né, de forma usando, né, múltiplas perspectivas, você potencializa colaboração e um monte de outras informações que a gente tem aqui com fontes super confiáveis como Harvard Business Review, McKinsey, que vão mostrando que mais diversidade, né, aumenta a chance das empresas de ter maior participação de mercado, aumenta a performance financeira das empresas em até 35%, né, chega a ser superior, tem colaboradores mais engajados e reconhecendo que tem mais espaço para inovar, e tem aqui também maior chance de você se conectar com o seu mercado consumidor, com o seu cliente, né? Afinal, os clientes são diversos, então por que não ter essa diversidade também dentro da empresa? Então, acho que é um pouquinho desse overview aí para a gente entender que hoje a gente já consegue comprovar, inclusive com números, dados e fatos, de como diversidade é algo muito relevante, que não é uma moda, mas veio para ficar. E isso que está fazendo esses dados e toda essa discussão que está fazendo, por exemplo, que investidores, então aqui no caso, esse é o Larry, ele é o CEO da BlackRock, e que é a empresa que faz a maior gestão de ativos no mundo, se posicionando e dizendo, olha, empresas com conselhos e líderes, né, com maior mix de gênero, etnia, experiências e carreira, têm um mindset mais diverso, mais atento, e elas conseguem identificar melhor oportunidades no longo prazo. Logo, nós, da BlackRock, queremos priorizar o investimento nessas organizações. Então, a gente começa a ter de vários lados. Não é à toa que tantas empresas agora começaram, se movimentaram e estão criando ou já têm consolidado um programa de diversidade. E é isso, gente. Eu acho que para começar a aquecer, né? Acho que eu tentei dividir para vocês ouvirem tanto a minha perspectiva quanto a da Maíra, que eu acho que é um case também muito legal que o pessoal da Natura tem,
Quem quiser entrar em contato, aqui está meu e-mail, minha página também do Instagram, que eu compartilho alguns conteúdos e até informações sobre programas aí para empreendedores ou para jovens líderes. E também o Instagram da Blend Edu, para quem quiser seguir, quem quiser acompanhar o nosso trabalho de perto. Então, vou liberar aqui minha tela para a gente ouvir também um pouquinho da Maíra. Super obrigado, Thalita. E aí, pessoal, só um recadinho antes, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa para trazer, no final da fala da Maíra, a gente vai abrir esse espaço para que a gente possa interagir um pouquinho, tá bom? Então, deixa anotado aí, depois manda lá nas perguntas que a gente traz aqui para serem respondidas e debatidas, beleza? Maíra, tá contigo. Tava no mudo. Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Maíra Andrade de Carvalho. Eu sou farmacêutica e bioquímica de formação, tenho pós-graduação em Design Estratégico e Inovação e atualmente, há menos de um mês, assumi um baita desafio de coordenar a área de diversidade e inclusão do Grupo Natura &Co, da América Hispânica. E aí o Grupo Natura &Co é um grupo em que várias empresas fazem parte, dentre elas a gente tem a Natura, tem a Avon, tem a The Body Shop e a Aesop. Então, essa é uma baita novidade, é um tema que para mim sempre foi muito, muito relevante. Além disso, antes de estar diretamente ligada à diversidade e inclusão na Natura, né, na Natura &Co, eu também tive uma passagem na área de inovação social da Natura, que ela é voltada para a força de vendas. Então, a Natura ela entende que ela tem que olhar para o lado social da sua força de vendas, que são as consultoras de beleza Natura, e dessa forma isso também retorna para o negócio. E aí eu tive essa passagem na área, fiquei um ano lá, onde eu era responsável pela estratégia de violência contra a mulher e as ações. Então, o meu objetivo lá na área era desenvolver essa estratégia para mais de 1 milhão de mulheres, e aí um baita desafio era, porque temos mulheres em todas as regiões do Brasil que vocês possam imaginar, são mulheres completamente diferentes, com necessidades específicas, então foi uma passagem muito, muito gratificante. Além disso, acho que vale comentar que antes disso, eu trabalhei no mercado farmacêutico, como a minha formação, e eu trabalhei na Roche, onde eu cofundei o Comitê de Diversidade e Inclusão, então foi o momento em que eu percebi essa oportunidade dentro da Roche, e a gente acabou cofundando esse comitê. Como a Thali já comentou anteriormente, eu também fui uma das premiadas do Valuable Young Leaders, que é uma premiação aí da Eureka e Harvard Business Review, e além disso também faço parte do Global Shapers, que é esse braço jovem do Fórum Econômico Mundial, mas eu faço parte no Hub de São Paulo, enquanto a Thalia faz parte no Hub do Rio. E também uma outra, até compartilhando também mais uma coisinha com vocês, eu também me tornei vice-curadora do Global Shapers, inicio aí a candidatura a partir de julho. Então, seguimos aí. Bom, como a gente tem um tempo aí um pouco apertado e eu acho que é um momento de troca super bacana, eu trouxe, na verdade, algumas iniciativas que a Natura já faz com relação à diversidade e à inclusão, que eu acho que vão instigar bastante a gente aqui nesse momento. E antes de compartilhar isso, é muito importante, e eu acredito que a fala da Thali ficou muito perfeita, ou como a gente, por N motivos, não acaba saindo do mesmo ponto, quando a gente olha para o mercado corporativo e quando a gente olha para as organizações. Então, por N motivos, dentre eles privilégios, a gente tem pessoas dentro das organizações que não saíram da mesma linha de saída. E isso a gente acaba refletindo, por exemplo, nas posições de poder, que foi aquelas imagens bem fortes que a Thali compartilhou com a gente. A Natura, ela reconhece isso desde 2016, então ela percebe que, de fato, as pessoas não estão saindo da mesma linha de saída, e a partir de 2016 ela acaba implementando uma política de valorização à diversidade e inclusão. E, além disso, ela também tem aí uma área de diversidade e inclusão que só cresce ao longo dos anos. Além disso, dentro dessa política de valorização de diversidade, a Natura também reconhece que a gente tem diversos grupos minorizados dentro do mercado, mas que ela tem que olhar especificamente para 4 grupos. Ela tem que olhar para mulheres, ela tem que olhar para pessoas com deficiência, LGBTs+, e negros dentro da organização da Natura Brasil, sendo que temos algumas ressalvas quando a gente começa a olhar para a América Latina, América Hispânica. Mas, por meio disso, ela entende, então, que ela tem que promover equidade de gênero para essas mulheres que estão dentro da organização, ela tem que promover inclusão e desenvolvimento das pessoas com deficiência, ela tem que promover também inclusão e desenvolvimento de LGBTs+, e ela tem que promover a equidade étnica racial dos negros do Brasil.
Então, ela acaba tendo esses principais focos de atuação. E aí, então, como eu comentei antes, eu trouxe alguns exemplos de ações inclusivas e diversas que a Natura tem, e eu vou comentar com vocês, então. A primeira iniciativa que eu gostaria de trazer é voltado para a equidade de gênero. Então, ano passado, a Natura soltou um compromisso público de ter 50% de mulheres na alta liderança. Então, quando a Thali traz aquela estatística de que só nas 500 principais empresas, a gente tem 13% de mulheres na alta gestão, a Natura ela assume esse compromisso de bater essa meta em 2020 por conta dessa desigualdade que a gente acaba tendo. Então, isso está público e é algo super bacana e que tanto o time de diversidade e inclusão quanto outras áreas dentro da própria organização estão trabalhando para a gente alcançar essa meta. Além disso, a Natura também já tem um tempo que ela instiga a corresponsabilidade entre casais heteroafetivos. Então, ela reforça muito que tem que ter essa divisão de tarefas domésticas. E eu acho que isso está muito presente nesse momento em que estamos em pandemia, em confinamento. Então, quem fica responsável por cuidar da casa, limpar da casa, fazer a comida, cuidar das crianças? Então, por exemplo, a Natura, ela traz muito isso, e por conta disso, ano passado, eu acredito que vocês conheçam, mas se não conheçam, a Natura tem um berçário para todos os colaboradores. Então, ela começa a inserir que os funcionários da própria Natura podem usar também esse berçário. Então, os funcionários do sexo masculino, enquanto as mulheres já usavam há mais de 28 anos. E, além disso, para trazer um pouco essa discussão de corresponsabilidade, a Natura tem uma linha em contrapartida à Mamãe e Bebê, que é um baita queridinho da Natura, né? Que ela fala bastante sobre como a mulher, como a mãe tem que se aproximar dos bebês, enfim, desses recém-nascidos, e como é importante essa interação, mas ela também lança a linha Papai e Bebê para estimular que também os homens estejam nesse papel e protagonistas dessas ações. Quando a gente olha para pessoas com deficiência dentro da Natura, bom, a Natura ela é super reconhecida pelas suas ações inclusivas com as pessoas com deficiência, e aí também trouxe duas para compartilhar com vocês. Então, a primeira ação, e que é super bacana, é que a Natura tem um programa, então qualquer pré-candidato, né, que já está nesse processo de negociação com a empresa e que já está tudo certo para ele começar e que ele tenha algum tipo de deficiência, ele acaba passando por uma consulta com um ergonomista para garantir que quando ele for inserido dentro da organização, ele vai ter todas as necessidades que ele precisa para exercer o seu trabalho da melhor forma possível. Então, isso é algo super bacana e faz um super diferencial quando a gente olha para dentro da organização. Além disso, a Natura ela também conta com fábrica, centro de distribuição, e a gente acaba tendo muitas pessoas com deficiência auditiva nesses ambientes. E aí a principal dificuldade, né, no primeiro momento, é como seria essa comunicação. Mas a Natura também tem um programa super bacana de apadrinhamento. Então, colaboradores que são pares desses outros colaboradores com deficiência auditiva aprendem Libras e eles podem ajudar e auxiliar nesse processo de comunicação entre os próprios colaboradores, entre eles, entre comunicações internas, enfim, acaba tendo esse programa. E a Natura entende que esse processo de aprendizado em Libras, ele tem que ser feito durante o tempo corrido que essa pessoa está dentro da organização também. Então, isso acaba sendo também uma iniciativa super bacana que a empresa traz. Quando a gente traz aí, então, a gente olha para o pilar LGBTI+, a Natura, eu também trouxe mais dois exemplos bem bacanas do que a Natura faz. Então, por exemplo, eu falei anteriormente do berçário, que ele é adepto para as pessoas e casais heteroafetivos. A Natura também entende que casais homoafetivos também podem fazer parte e podem usar e desfrutar desse berçário, assim como devem. E também esses berçários são gratuitos. Então, o acesso ao berçário é independente de identidade de gênero, independente de orientação sexual. Todos os seus funcionários devem usar e podem usar. Além disso, também, a Natura entende e reconhece essas causas que estão dentro desse grupo e ela reforça o quão é importante mudou política para garantir que funcionários transexuais possam usar o seu nome social dentro da organização. Então, isso também é algo super bacana e um diferencial aí. E para finalizar, e aí olhar um pouquinho no pilar de equidade étnico-racial, eu trouxe um exemplo bem bacana do programa de estágios da Natura. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas ano passado a Natura, normalmente ela solta 2 editais no programa de estágio. Ela solta no começo do ano e no segundo semestre.
ela soltou e ela tinha um desafio claro, que era contratar, ela tinha uma meta de 33% dos estagiários a serem contratados que fossem negros. E essa era a meta. Por conta disso, a Natura fez diversas iniciativas para garantir que a gente conseguia acessar esse público, porque era uma dor e a gente percebeu que a gente não estava conseguindo acessar. Por conta disso, o que ela fez? E aí também trago mais 2 exemplos. Ela começou a fretar ônibus para levar os candidatos do programa de estágios ao site específico da Natura para participar desse programa de estágio, que é um programa que leva o dia inteiro dentro da fábrica da Natura, em Cajamar. E um segundo ponto, a Natura percebeu que por N motivos as pessoas talvez não tenham contato ou, de repente, não tiveram a oportunidade de ter contato com pessoas que dessem dicas de como você se comporta numa entrevista de emprego. Então, alguns dias anteriores, colaboradores voluntários da Natura deram mentorias para esses possíveis candidatos para ajudá-los como seria participar do programa de estágio, como é que a gente comporta, como é que a gente fala sobre marketing pessoal e como também as nossas experiências de vida fazem total diferença quando a gente olha as competências que são requeridas para aquelas posições. Por conta disso, a Natura ela ultrapassou a meta de contratar mais de 33% dos seus estagiários negros. Isso é um baita case, é um baita orgulho que a gente tem e a gente percebe o quanto ações inclusivas fazem completa diferença nesses ambientes. E para finalizar, gente, tem uma frase muito bacana, que é bem, não sei se ela é tão batida assim, mas dizem super quando a gente olha para a diversidade e para a inclusão, né? A gente tem que olhar porque são conceitos diferentes que trazem informações diferentes. Quando a gente pensa em diversidade, a gente está pensando, as pessoas elas têm suas características únicas e isso faz com que elas se tornem diversas uma das outras. Mas quando a gente tem inclusão, a gente garante que a necessidade de cada pessoa diversa é atendida para colocar todo mundo na mesma linha de saída. Então, para finalizar a minha fala, eu queria trazer uma frase da Vierna Myers, que é a vice-presidente da Netflix de diversidade, por sinal, e ela fala que diversidade é como chamar uma pessoa para uma festa. Então, não é só você trazer essa pessoa para o ambiente, e inclusão é puxar para dançar. Então, a partir do momento em que eu tenho essa pessoa dentro da organização, olhando para esse ambiente corporativo, como que eu garanto e dou todos os insumos para essa pessoa ter as mesmas oportunidades de desenvolvimento dentro da organização. Obrigada. E acho que agora a gente vai ter um momento de perguntas, né? Desculpa, Álvaro. Nada, que isso. Super obrigado. A gente agora vai ter um momentinho mesmo de perguntas. Já chegaram algumas perguntas aqui para mim. E aí, para iniciar e dar um start nesse momento, eu tenho uma, assim, né? Na visão de vocês, qual que é, assim, as principais, ou a principal, se vocês conseguem elencar ou categorizar dessa forma, dificuldades, assim, que as organizações hoje têm enfrentado sobre essa temática de inclusão, mais olhando no olhar de ambiente interno, assim. Na minha perspectiva... Vai lá, Thali, desculpa. Não, vai você. Eu ia falar que ia te dar uma folga, que você ficou falando aí 20 minutos. Nossa, eu falei muito. Então deixa eu começar. Pode começar, vai lá. Não, tranquila. Acho que, bem, vou dar uma visão mais geral e eu acho que depois vai ser super legal ver um pouco da perspectiva da Maíra também sobre a própria Natura, que é uma empresa, assim, acho que a Natura é uma empresa bem fora da curva. Acho que em termos de dificuldade, existe um primeiro ponto que nem todas as empresas deixaram de lado, digamos assim, o mindset industrial. Né? Elas ainda estão, às vezes, com um modelo de produtivo, ou a forma que ela encara, modelo de gestão, ou a maneira que ela se relaciona com a comunidade, com as pessoas que estão ali, né, fazendo parte da empresa interna e externamente. Não são todas as empresas que já têm um olhar mais em linha com o que a gente está falando de mindset digital ou de empresas humanizadas. A Natura, por exemplo, já é uma empresa do Sistema B. Quem não conhece, acho que recomendo que vocês já deem uma olhada. Né? Então, são empresas que entendem que parte do papel que elas têm como organização é gerar impacto social. Né? O pessoal da Eureka também é super envolvido com o movimento de capitalismo consciente, que parte também de premissas parecidas. Então, eu acho que é óbvio que você encontra menor resistência em empresas
que já começaram a enxergar esse movimento e começaram a fazer uma mudança interna para sair de um modelo industrial, digamos assim, e partir para um novo modelo mais contemporâneo, com o momento de mundo que a gente está vendo hoje e com esse mindset também mais digital. Então, acho que essa é uma primeira dificuldade que você acaba encontrando que tem a ver com a cultura da organização. E, já que a gente também está falando de cultura, entra um ponto crítico que é como é que está a alta liderança. Né? Então, nem sempre a alta liderança, que é quem molda, né, muito da estratégia da organização e da cultura, compreende que esse é um tema tão relevante. Né? Muitas vezes, quem está em cargo de liderança, como a gente viu, são pessoas que têm um histórico de muito privilégio, que às vezes até não acham que estão ali realmente por mérito, né? Entra um pouco da discussão sobre meritocracia, que, claro, é um conceito relevante dentro das organizações, mas que não é uma verdade absoluta. Nem todo mundo parte, né, do mesmo ponto de partida. Então, trabalhar o grau de consciência da alta liderança também é um ponto muito importante. Quando você chega numa organização que já está, né, se moldando a esse novo contexto de mundo e que tem uma alta liderança que já está entendendo a importância do tema e apoia o programa de diversidade, o teu caminho vai ser definitivamente muito mais fácil. Né? Então, acho que esses são dois obstáculos que fazem muita diferença e que facilitam depois o programa realmente acontecer. Boa, Thali, super relevante. Assim, uma coisa que a gente observa bastante nas empresas é que esse movimento de diversidade e inclusão ele vem muito da base. Então, são os colaboradores ali do dia a dia que têm esse incômodo, que querem emplacar as ações e trazer esse nível de consciência para a organização. Mas se a gente não tem uma alta liderança consciente, engajada na temática, fica muito mais penoso esse processo dentro das organizações. Para trazer também mais um exemplo que eu acho que é bem válido, eu quero fazer de novo um gancho na apresentação da Thali, quando ela mostra, por exemplo, que os cargos de poder estão ocupados por homens brancos, em sua maioria heterossexuais. Então, a gente, né, a partir do momento em que a gente tem pessoas muito parecidas ocupando esses lugares, é muito fácil colocar essas mesmas pessoas dentro da organização. Então, um dos pontos que eu gostaria de reforçar é que uma grande dificuldade que as empresas têm é a partir do momento em que eu tenho pessoas diversas dentro dessa organização, vai ter mais discussão, vai ter mais ruído, as informações vão ficar mais quentes, mas ao mesmo tempo é um ambiente diverso que vai proporcionar inovação. Então, por mais que de repente não seja feito sempre da forma como sempre foi feito, a diversidade ela traz isso, ela traz essas provocações, essas outras formas de olhar e que talvez geram alguns incômodos. E muito por conta disso, as empresas veem dificuldade em trazer essas pessoas tão diferentes para o ambiente corporativo. Boa. Obrigado, gente. Tem mais algumas perguntas aqui, e aí eu vou ler para vocês e vocês trazem na ordem que vocês acharem melhor, tá bom? Tem uma pergunta aqui que é a questão da variedade de idade, né, ou contratação de pessoas de fora da idade do mercado, é vista como diversidade ou inclusão? Vou dar um exemplo aqui bacana. É claro que a gente acaba tendo essa preocupação com relação a essa diferença de idade, né? É super válido. Mas eu vou trazer também um outro exemplo bem bacana que a Natura tem. A Natura trocou o seu programa de trainee pelo programa Coragem. É um programa, é um baita case também. O único pré-requisito para fazer parte desse programa era ter mais de 18 anos. Então, o que valia, de fato, para as competências das pessoas era a sua experiência de vida, de fato, a sua vontade de fazer a diferença e promover esse ambiente inovador e empreendedor, que era o objetivo do programa Coragem. E aí, dentro disso, a gente tem a contratação de pessoas desde 18 anos até 55, sabe? O que é super não comum quando a gente olha para outras organizações. Mas trazendo, então, do lado de uma empresa que olha para isso e se preocupa com isso, a gente não tem grande dificuldade quando a gente olha para a questão de idade. Mas eu sei que outras empresas pode ser um super ponto de atenção, e aí eu acho que a Thali pode até complementar com relação a isso. Não, com certeza. A gente, por exemplo, tem feito várias ações em parceria com a TIM, que é uma empresa de tecnologia, e uma das dimensões que eles priorizam é geração também, né? Então,
acho que é um case bem relevante em muitas empresas e vai variar, né? Eu acho que empresas que têm um perfil muito tradicional, então, por exemplo, às vezes indústrias, né, ou setores como óleo e gás, mineração, que às vezes a média de idade tende a ser muito mais alta, normalmente o olhar dessas pessoas é em relação às gerações mais novas, né, geração Y, ou geração Z, como a gente chama, enquanto você também tem um cenário oposto. Em empresas, às vezes, de tecnologia ou empresas muito jovens, que são mais atrativas para pessoas mais jovens, a preocupação é como incluir também pessoas mais velhas, né? E até porque a gente está vivendo um cenário de aumento da longevidade, cada vez mais, né? A idade mínima para você se aposentar aumenta, então a gente começa a ter, as empresas também, principalmente aqui no Brasil, entendendo essa inversão, né, que a gente chama da pirâmide, e aumento de pessoas com, né, acima de 55, acima de 60, 65 anos, começam a olhar para isso também como um ponto relevante. Não é a dimensão mais discutida hoje, eu acho que as três mais que estão aí no top 3, na verdade top 4, né, foi um pouco do que a Maíra falou também, né, de gênero, inclusão de pessoas com deficiência, raça e a comunidade LGBTI, mas a gente começa a ver isso surgindo, inclusive com um case super legal que teve, acho que também no ano passado. A Unilever, se não me engano, também fez um programa chamado Programa Um Senhor Estagiário, e eram para pessoas, acho que com mais de 55 anos, se não me engano. Então, eles, inclusive, fizeram um programa dedicado olhando para essa perspectiva, né? Então, acho que isso mostra que definitivamente essa é uma dimensão também muito relevante quando a gente fala de diversidade. Bacana, gente. Chegou mais uma pergunta aqui, uma pergunta barra um relato. Aí eu vou trazer aqui para vocês, né? Estou estagiando em uma consultoria de recrutamento e seleção, sou PCD e ainda vejo que, atualmente, muitas empresas usam a questão da diversidade para, entre aspas, né, que foi colocado, pegar bem para a empresa ou limitar as deficiências possíveis de trabalhar, né? Ou seja, deficiências mínimas. Por exemplo, podem comentar um pouco sobre essa fala e trazer um pouquinho sobre isso? Bem, posso tentar começar trazendo uma perspectiva, né, que é bem interessante, que é o seguinte: as pessoas, não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado greenwashing, que é quando a empresa vende uma imagem de ser extremamente sustentável e ela não tem práticas internas que de fato sustentam essa imagem, né? Então vende uma imagem que ela de fato não é. A gente começou também a usar um outro termo chamado diversity washing, né? Que é quando a empresa também, né, nas propagandas ou da boca para fora, digamos assim, se vende de uma forma muito diversa, mas na prática ela não tem políticas, programas e ações para embasar esse tipo de imagem, né? Então, eu acho que a gente ainda vê empresas que estão trabalhando, principalmente quando a gente olha a perspectiva, né, de inclusão de pessoas com deficiência, tem empresas que estão trabalhando só porque está na lei, né? Só porque está na legislação, que existe uma cota, né, um percentual que você precisa contratar, mas elas não estão olhando com uma perspectiva, como, né, a Maíra falou, de inclusão, né, de realmente gerar um ambiente de segurança psicológica, de acessibilidade, né, de reduzir barreiras para que as pessoas possam, de fato, contribuir com o seu melhor. Então, acho que isso é um reflexo um pouco dessa falta de cultura, de fato, inclusiva, né? Então, acho que isso é comum em muitas empresas, mas eu acho que a gente tem visto também, diante de tudo isso que a gente explicou durante a nossa fala, uma transformação nesse olhar também. Thali, fico muito contemplada pelo que você trouxe. De fato, e infelizmente é visto dessa forma, mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que essa quarta revolução industrial nos proporciona ter voz e falar, e essas informações serem, digamos assim, ouvidas pelas redes sociais, enfim, pelos inúmeros canais de comunicação, esses novos que surgiram, também fica feio para as empresas que acabam entrando para esse diversity washing.
Então, por exemplo, e até, por exemplo, Pink Money, Black Money, quando a empresa, de fato, ela se vende dessa forma, mas quando você olha para dentro, peronomútil, né? Então, de certa forma, isso é feio e o mercado acaba vendo, enfim, a gente acaba acompanhando Twitter, Instagram. Então, de certa forma, infelizmente, fico triste que você passe por isso nesse momento dentro da sua organização, mas, ao mesmo tempo, é algo que está mudando e, infelizmente, vai demorar também. Eu acho que esse é um outro ponto. A diversidade é algo que demora. A gente fala sobre cultura. Então, mas é algo que, numa perspectiva mais a longo prazo, talvez melhore e mude. E que, de fato, as empresas comecem a perceber o quão retorna mais para a empresa, ou quão é muito melhor você trabalhar num ambiente diverso e também inclusivo para todos os seus colaboradores. Legal. Pessoal, acho que para a gente trazer como uma última pergunta e questionamento, tem surgido algumas dúvidas sobre referências. O que a gente pode estudar, onde a gente pode buscar um pouquinho mais para entender melhor, né, sobre diversidade, sobre inclusão. Então, se vocês puderem trazer um pouquinho das referências, seja de vocês ou que vocês indicam para o pessoal ali, acho que vai ser bacana. Ai, bacana. Referências, vou começar. Tudo. Vai lá, Thali. A gente sempre se esbarra. Vou falar algumas coisas. Não, foi mal, mas eu vou compartilhar algumas coisas que vieram na minha cabeça, não só de livros, né? Acho que teve até uma pergunta específica sobre livro. Faltam até algumas referências específicas sobre gestão da diversidade, assim como um todo, aqui no Brasil, em português. Mas eu vou falar um pouco de onde eu bebo de muitas fontes. Assim, uma recomendação muito legal é o podcast do Mamilos. Não sei quem conhece, mas eles tocam em vários temas muito legais: cultura drag, meritocracia, comunicação não violenta. Então, tem várias discussões que estão permeando, né, tudo que a gente está falando sobre diversidade dentro e fora das empresas. Quando a gente fala pela perspectiva, né, de gênero, eu acho que vale muito a pena olhar o vídeo que tem do TED Talk da Sheryl Sandberg, que é líder, né, CEO do Facebook. Então, ela fala muito do porquê não temos tantas mulheres líderes, e esse TED Talk foi o que potencializou, inclusive, uma organização que ela lançou chamada Lean In, e tem um livro que no Brasil foi traduzido para Faça Acontecer, então acho que é uma dica boa. Pela perspectiva racial, teve um livro que foi lançado no final do ano passado, da Luana Genot, chamado Sim à Igualdade Racial, que também tem muitas informações bacanas sobre a perspectiva racial. Enfim, como eu acabo também acompanhando muito isso, eu, a equipe da Blend Edu, a gente também tem gerado muito conteúdo gratuito e bacana nas nossas redes sociais, no nosso blog, né? Então, se você acessar lá blend-edu.com, no menu você consegue acessar o blog e ver, às vezes, artigos que a gente vai consolidando algumas dicas, alguns conceitos para compartilhar com as pessoas que querem estudar ou querem saber um pouco mais sobre o tema. Boa, Thali. Eu estava até aqui pensando um pouco também, acho que essas suas referências são ótimas. E é muito interessante como a gente começa a consumir tipos de referências em plataformas diferentes, né? Então, acho que uma grande vantagem que a gente tem hoje em dia é de repente, não ter só um livro, mas também estar disponível dentro de podcast, Instagram, de repente tem a possibilidade de ir a algum museu e essas informações também estarem lá, de certa forma. Eu acabei listando aqui 3 podcasts, além do Mamilos, que a Thali trouxe, que eu acho que são super bacanas. O primeiro é Diversidade de Verdade, que é de uma amiga minha. Ela fala bastante sobre isso, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas, e ela traz diversos temas, inclusive até, por exemplo, por que os xingamentos, por que a gente xinga dessa forma, ou acaba usando esses xingamentos, e qual que é a origem dessas palavras. Então, ela traz muita coisa bastante e super embasada em bibliografia. Um outro também podcast que é bem legal, chama Off Topic, da Mutato. A Mutato é uma agência digital, e o podcast deles é maravilhoso, tem bastante conteúdo, e eles trazem bastante questão tanto de equidade de gênero, quanto questões étnico-raciais. Então, super recomendo. E tem um também que chama Maria Vai com as Outras,
que também é um outro podcast que eu recomendo demais e tem bastante informação, bastante conteúdo. Além disso, vou compartilhar com vocês 3 escritoras, top 3 minhas, que eu amo demais, assim, para mim, abriu minha cabeça de uma forma fenomenal, e aí tanto o conteúdo delas pode ser por livro, pode ser por TED Talks, que também é uma outra forma de consumir conteúdo que é super válido. Então, a primeira é Grada Quilomba, maravilhosa, portuguesa, e ela traz diversas referências para a gente. Ela fala muito sobre a questão da colônia e como ela, no ambiente acadêmico, sofreu tanto racismo, no ambiente em que ela fez mestrado, doutorado. Então, a Grada é muito boa para isso. Djamila Ribeiro é a nossa baita referência nacional, então ela é super importante dentro desse ambiente de diversidade e inclusão. Ela é bem ácida e traz bastante provocação, e isso é maravilhoso. Tem muito vídeo dela no YouTube. E, além disso, tem a Chimamanda, que também foi, acho que, uma das primeiras escritoras que eu comecei a ter em contato quando esse tema de diversidade e inclusão se tornou interessante para mim e começou a me chamar mais atenção. Então, eu também recomendo livros, TED Talks dela, YouTube, página do Instagram, segue em tudo que ela compartilha só coisa de alta qualidade. Boa. Meninas, super obrigado. Acho que muito importante essa fala de vocês, muito importante esse espaço. Tomara que essa discussão, né, essa conversa, ela não encerre também só nesse momento aqui, mas que as pessoas possam levar provocações para casa e continuar isso cada dia, que é super importante. E aí, pessoal, para a gente encaminhar, então, agora para o nosso final, um recado que é super importante de ser dado é que está sendo gravado. Então, no final de todo o festival, né, do Fest, vocês vão receber esses links das gravações nos e-mails de vocês, tá bom? Então, vocês vão poder acessar, rever, enfim, e explorar um pouquinho mais aí, até para tirar novas provocações. Não percam, porque hoje, às 17 horas, a gente vai ter também um pouquinho mais sobre esse tema de diversidade e tudo mais, e aí a gente vai falar um pouquinho de práticas pioneiras que toda organização deveria adotar, né? Então, vai ser um papo super bacana, acho que super recomendo, vou estar lá de espectador também, então a gente se encontra às 17, beleza? Queria fazer alguns agradecimentos também, super especial, eu acho que o primeiro deles também vai muito para o pessoal da Traduz Libras, para a Tuane e para o Guilherme, que estão aqui fazendo a tradução simultânea para a gente. Super obrigado por esse apoio, né? Então, mais uma vez, o EUFest está acontecendo há 4 dias, com a realização da Eureka, da HSM, né? E também de alguns parceiros que é super importante avisar e agradecer mais uma vez, né? Como mídia oficial, a Época Negócios, né? E alguns parceiros aí que fizeram tudo isso acontecer. Blend Edu, a Xbox, a Inova Consulting, a Tadashi Kadomoto, mais uma vez, gratidão para a gente poder estar proporcionando esse momento. Queria deixar esse recadinho também aqui, né, para a Perifa Protegida, né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, se você quiser apoiar, se você puder apoiar, é super importante também a gente ter esse olhar, né, de empatia, a gente falou tanto um pouquinho disso hoje, né? Então, pode acessar pelo Bit.ly que está aí, ou direto no QR Code, que vocês vão poder se inteirar um pouco do que está acontecendo, de como vocês podem ajudar e de como a gente está conseguindo fazer esse apoio e se unir nesse momento também, que é super difícil. Tá bom? Pessoal, meninas, super obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui, poder ouvir um pouquinho, né, dessa sabedoria e conhecimento que vocês trouxeram para compartilhar. Espero encontrar vocês daqui a pouco em mais um Momento do EUFest e até a próxima. Muito obrigado, gente.